turma, eu vou explicar as razões. Então, estou dando início à nossa gravação, queria desejar boa noite para vocês, espero que vocês tenham tido uma boa semana aí, sabe, a gente está se aproximando no término, não é, do nosso bimestre. Vinícius, você me fez uma pergunta semana passada sobre o nosso programa, tá certo? A priori, a gente vai manter ainda a mesma programação. Eu estou com uma aula atrasado, mas a gente vai falar um pouquinho disso. A única inversão que eu estou fazendo, Vinícius, é que a gente vai começar com a perspectiva crítica do direito. A gente, ao invés de começar com a perspectiva funcionalista, a gente vai trabalhar, então, com o marxismo para iniciar a nossa discussão, turma. Depois a gente aborda o funcionalismo durkheimiano, e depois a gente analisa um pouquinho as ramificações da perspectiva compreensiva. Então, estou aceitando aqui a professora Gabriela, deixa eu ver se ela entra. Só um minutinho, turma, que a gente está aguardando ela entrar. Ué, por que não... Então, turma, enquanto eu aguardo a professora Gabriela entrar, eu aceitei o convite dela. Lembrando, então, turma, a gente está trabalhando agora, entrando nas perspectivas sociológicas. A professora entrou. Oi, Gabriela, boa noite. Tá sem som, peraí. Tudo bom, professor? Oi, tudo bem, Gabriela? Então, como é que você está? Tô bem, agora tô melhor de Tá poder. melhor? Como é que foi a aula antes? Foi joia, o povo todo. O povo ficou todo mundo de apresentar no final, porque era a última aula, né? Aí sobrou todos os atrasados, mas deu tudo certo. Conseguiram apresentar? Conseguiram. Reforma trabalhista, né? Uma tristeza de aula. Imagino. Então, turma, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai receber uma visita super especial, né? É a Gabriela Caramuru. Para quem não conhece ela, é professora da casa em Direito do Trabalho, é doutora pela Universidade de São Paulo, defendeu a tese aí não faz muito tempo, não é? Então a tese ainda está no calor dos acontecimentos, turma, e sem dúvida nenhuma, sabe, hoje uma das principais autoridades no Brasil na questão das teorias marxistas, no marxismo, e já faz muito, muito tempo que eu tenho vontade de convidá-la para vir fazer uma fala sobre o marxismo. Das outras vezes não deu certo, acabei enrolando, quando eu via, chegava em cima da hora, sabe, não dava para convidar. E esse semestre, felizmente, a gente conseguiu conversar e ela se dispôs, então, a vir fazer uma fala, trocar uma ideia com vocês, a falar um pouquinho da perspectiva marxista do direito, falar um pouquinho do... Deixa eu achar, cadê a minha obra? Por que eu não separei antes? Do Capital? Não, o Pachucanis. Ah, o Pachucanes. Vou pôr aqui o Pachucanes. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho o Capital ali também, tá ali em cima. Então, turma, e a gente vai hoje fazer uma inversão em relação à nossa programação lá da matéria, tá certo? Como vocês sabem, a gente vem trabalhando aí desde o início do curso, num primeiro momento, apresentando a perspectiva do positivismo jurídico, origem histórica, desenvolvimento, pensando especificamente naqueles países que foram berço da sociologia, mas que também foram berço das revoluções industriais, que a gente discutiu, Alemanha, França e Inglaterra. Pensamos um pouquinho na perspectiva, no rompimento do justnaturalismo que se operou no Brasil no final do XIX, através dos autores de Recife, pensamento conservador, né? Dentro daquela, inspirado pelas teorias da biologia, do naturalismo, das ciências sociais, do darwinismo, mas que ao mesmo tempo vai significar, não é, uma renovação do pensamento para a época, lá do final do século XIX, e agora a gente está entrando no nosso olhar mesmo da sociologia sobre o direito. 3 perspectivas vão ser tratadas nesse primeiro momento, turma. A perspectiva crítica,
marxista, perspectiva também conhecida como radical do direito. Eu acho que foi legal essa inversão, professora Gabriela, em começar com o marxismo, sabe? Na medida em que aqui a gente está falando com um paradigma que vai romper com o positivismo jurídico de forma bastante contundente, e depois a gente trabalha com as outras duas perspectivas tradicionais, turma. A perspectiva funcionalista, durkheimiana, e a perspectiva compreensiva do direito. E a partir da perspectiva compreensiva, a gente vai ramificar, então, a partir de outras perspectivas. Direito achado na rua, consciência do direito do cidadão comum, pluralismo jurídico, uso alternativo do direito, e a gente conclui o curso, então, com essas diversas abordagens. O nosso olhar hoje, turma, vai ser, sabe, na perspectiva marxista e vindo, sem dúvida nenhuma, sabe, de uma das maiores autoridades hoje no marxismo, nas teorias marxistas do direito. Então, Gabriela, professora Gabriela, eu queria, sabe, eu nem sei como dizer, eu estou muito feliz que a gente está gravando, eu botei esse registro de aula, da tua presença aqui no curso de Sociologia Jurídica, até porque, turma, vai ser só uma presa daquilo que vocês vão ter lá na Sociologia, no Direito do Trabalho. A professora Gabriela é uma parceira já, a gente já chegou a orientar trabalho junto, sabe? Ela orienta muita monografia, tem uma capacidade, sabe, teórica, uma bagagem teórica sem tamanho, e sem falar, turma, do fato dela estar vindo, sabe, da USP, o peso que a instituição tem, a importância que a USP representa, a qualidade da produção científica lá, seja no nível de graduação, mestrado, doutorado. Então, hoje é uma noite bastante especial para um tema bastante delicado. Eu queria te agradecer de novo, Gabriela, e eu te deixo a palavra, então, se quiser se apresentar melhor, sabe? A turma é boa. Faz um favor, Cláudia, manda lá no WhatsApp, fala para o pessoal vir. Bom, nossa, Bruno, foi muita generosidade. Eu não sou tudo isso, não. Eu sou a pessoa que mais tem dificuldade de recortar a monografia, de fazer o recorte que você conhece. Então, não parece, então, sabe? Não é tudo isso, não, assim, mas obrigada. E realmente se faz um belo trabalho, não tem nem dúvida. Eu fico bem feliz de poder contribuir também, de conhecer, não sei se eu conheço todos, né? O José eu me lembro já, acho que a gente já fez alguma coisa juntos, né? Eu já vi ele. Mas os outros, assim, só pelo nome eu não conheço. Mas, bom, gente, eu acho que não preciso apresentar mais, né? Com essa apresentação quase que exagerada do Bruno. Vou pegar o capital. Oi, José, tudo bem? Tudo jóia? Bom, eu sou professora de Direito do Trabalho, né? Então, vocês possivelmente vão ter Direito do Trabalho comigo. O Bruno está lá com o Capital, do Marx, né? Nós temos um grupo de pesquisa do Capital, para quem se interessar, inclusive. É um grupo vinculado à economia da UFPR, que eu participo como professora também, que a gente faz a leitura do livro 1, do livro 2 e do livro 3 do Capital. E aí tem professores que são, né, facilitadores, professores e alunos facilitadores, e a gente faz também alguns cursos, né? Tivemos o curso do método em Marx agora, vamos ter o da renda da terra, que é uma parte bem difícil do livro 3, que quase não existe leitura no Brasil, em que pese o Brasil seja um país do latifúndio, né? Então isso demonstra também a fragilidade dos marxistas brasileiros em não compreender o seu país, e o eurocentrismo, né? Que nos atinge mesmo dentro da teoria crítica. Mas aí eu venho desse lugar e sou professora do direito do trabalho, né? E estudo direito e marxismo, essa perspectiva. A ideia aqui, para diferenciar dos outros locais, é a gente pensar o que é o direito. É sobre isso que eu pretendia falar hoje. Porque o que é o direito depende, né? Depende das concepções do que seja o direito. Então, cada grupo... um negocinho aqui no meu dente, agora está gravando. A gente não pode nem ter as intimidades mais de sala de aula, né? Esses dias eu estava dando aula e tinha um negócio também no meu, sabe? Eu estava com a língua tentando tirar, Gabi, e os alunos vendo, sabe?
E o povo tentando se disfarçar. Mas, bom, pelo menos ainda não é EAD, né, Bru? Ainda temos esse convívio mesmo que online. Gente, então a ideia é tentar pensar no que é o direito, porque existem várias explicações para o que é o direito, né? E a que eu vou dar aqui é uma delas, apenas uma delas, e a que eu acho que é a melhor na minha compreensão do que acontece entre o que eu vejo e a teoria, né? Então, me parece que a interpretação marxista do direito é a interpretação que chega mais próxima do que é o fenômeno jurídico, do que é a relação jurídica na sociedade. Né? Mas tem outras concepções, inclusive o marxismo vai ser muito científico no sentido de reconhecer as outras opções, de identificá-las, de questioná-las e de propor uma interpretação alternativa, porque hoje na academia nós temos muito um conhecimento que se propõe a ser único, né? Inclusive se chama de ciência, o que é mais grave, né? Eu lembro quando eu tive economia política na UFPR, eu já estudava economia política marxista, né? E perguntei para o professor, professor, e já estava lá no final da disciplina, né? Um ano de disciplina, é um curso anual. Eu falei, professor, e o que são, né, os marginalistas? O que são a teoria neoclássica na economia? E ele me respondeu, isso é o que a gente está vendo aqui. E eu lembro que eu fui para casa e pensei, como pode eu estar aprendendo uma corrente da teoria econômica como se fosse a única, como se fosse a ciência econômica? Né? Então, a maioria da academia explica, né, um tipo de interpretação como se fosse a interpretação única, né, sem nem colocar outras possibilidades para os estudantes. E essa interpretação hegemônica dentro do direito hoje é o positivismo jurídico. É a ideia de que direito é norma. E se vocês pararem para pensar, tudo que a gente pensa, mesmo nós marxistas, várias vezes, nós nos deparamos com essa concepção e falamos, não, mas por que eu não estou conseguindo entender isso? Daí você pensa, é porque eu estou pensando o direito só como norma. Por quê? Porque todos nós tivemos uma formação positivista, uma formação que só via direito assim. Se vocês pensarem, mesmo quando vocês estão começando o curso, não dá às vezes assim, quando que eu vou aprender o direito mesmo? Nossa, professora, quando que eu vou abrir o código? No direito do trabalho, as pessoas falam assim, professora, mas eu queria olhar lá a CLT, eu queria aprender o direito. Então eu falo, mas quando a gente está discutindo a política que define se as empregadas domésticas vão ter vínculo de emprego ou não, e isso não tem nada a ver com a norma. Isso é absolutamente político. Né? A gente está vendo o direito, porque direito é relação jurídica. E a norma pouco explica, inclusive. Né? Porque se a gente for lá e ler a norma, a gente vai ver que as coisas são bem diferentes da norma. Né? A norma é uma das dimensões do direito para a concepção de direito e marxismo, né? Para a concepção do direito como uma relação jurídica. Mas isso é para dizer que a maioria das vezes que a gente se depara com o direito, o que está no fundo da cabeça dessa pessoa que quer abrir o texto da lei para ver o direito, para finalmente aprender o direito? É uma concepção positivista. É a concepção de que o direito está ali na lei. Quando, na verdade, aquilo ali é só uma das dimensões do direito. Porque o direito também está lá onde se faz o direito, que é o parlamento. Que é, né, quem são os deputados federais? Que bancada eles cumprem? Eles são, a maioria, ruralistas ou sem terras? A maioria são empregados domésticos ou são empregadores que têm domésticas trabalhando em casa? A maioria trabalhou de vendedor numa loja ou foi empregador numa empresa? Né? Essas pessoas fazem o direito. E isso é tão determinante sobre o que vai ser o direito quanto o que saiu no texto. Né? Talvez mais determinante ainda. A justiça, por exemplo, né? Porque a gente tem uma coisa escrita que sai de um debate político, né? E essa coisa escrita também, o que vai ser dela depois disso, né? Não tem como explicar só com a norma, né? O que um juiz decide no arrepio da lei, como nós falamos no direito, né? Contra o que está escrito na norma. Então, o direito, para a concepção marxista, é uma relação social. Uma relação social particular. E quando eu falo relação social, eu estou dizendo que ele é economia, que ele é política, que ele é ideologia e que ele também é norma. Né? Mas a norma é só uma das interpretações. Inclusive,
para o marxismo, a primeira coisa que vai se fazer é historicizar o direito. É dizer, esse negócio que a gente conhece como direito não foi sempre assim. Não sempre existiu. Direito é um negócio que existe há muito pouquinho tempo, quando a gente começou a vender trabalho no assalariamento e começou a trocar, produzir e trocar mercadorias. Porque antes a gente não fazia. No Brasil, por exemplo, há 150 anos atrás, as pessoas negras, que eram a maioria do Brasil, eram escravizadas, né, eram propriedade dos seus senhores, tinham sido sequestradas e trazidas para o Brasil e sustentaram todo o Brasil, né? Desde o ciclo do açúcar com os engenhos no Nordeste, depois o ciclo do ouro em Minas Gerais, depois o ciclo do café no Sudeste, aqui no Paraná o mate. Quer dizer, toda a história do Brasil é a história do trabalho escravo com a mercadoria voltada para a exportação. Porque açúcar não era para a gente consumir, ouro não era para a gente consumir, café não era para a gente consumir, mate não era para a gente consumir. Assim como hoje, parece que é muito longe, mas hoje o Brasil é o país do trabalho barato, que manda mercadoria para fora. Soja, minério de ferro, laranja. Quer dizer, a nossa dependência econômica foi uma continuidade do local que nós fomos colocados desde a invasão do nosso território com a colonização, né? Então, direito, como a gente conhece, poder comprar e vender uma coisa pelo contrato, né, ter igualdade, sermos sujeitos de direito iguais, isso só existe há 150 anos. Só a partir da abolição da escravidão, porque um escravizado não podia fazer um negócio e comprar uma mercadoria com o seu senhor. Ele não podia vender o seu trabalho. Não tinha direito do trabalho. Ele não podia comprar a propriedade da terra. Inclusive, a propriedade é uma coisa que surge no Brasil com a Lei de Terras de 1850. Um pouquinho antes da abolição, para garantir que o escravizado que fosse livre não conseguisse terra. Né? Porque antes não precisava, porque todo mundo era escravizado. Um pouquinho antes de abolir, com a pressão da abolição, não, vamos criar propriedade privada aqui para garantir que quando esse pessoal for liberto, não tenha terra. Porque se tiver terra, vai produzir na sua terra e não vai vender trabalho para os outros, né? Aí não vai ter capitalismo no Brasil. Então, para existir capitalismo no Brasil, tivemos que abandonar os negros, criar a propriedade privada, começar o capitalismo. E aí começa o direito como a gente conhece. Então, o contrato, todos iguais, formalmente iguais, né? Com todos serem sujeitos de direito, com liberdade para fazer contratos. Código Comercial de 1850. Código Comercial de 1850, perfeito, Bruno, né? Essa construção do capitalismo. Então, a primeira coisa que vai se compreender na teoria é de que direito é histórico. Direito não sempre existiu. Inclusive, direito existe há muito pouquinho tempo. Porque se a gente pensar que nós somos homo sapiens e temos 200 mil anos que nós nos relacionamos, desses 200 mil anos que a nossa espécie existe, então se eu colocasse numa linha assim, 200 mil anos, 50 mil anos nós somos seres inteligentes, né? Seres sociais, produzimos átomo. De 50 mil anos, a gente já teve sociedades comunais, modo de produção doméstico dos indígenas aqui, o modo de produção feudal na Europa, que a gente vê em filme lá do feudalismo, o modo de produção escravista colonial aqui no Brasil, o modo de produção escravista antigo em Roma, na Grécia, e vários outros modos de produção que ainda não foram conhecidos. Desses 50 mil anos, o capitalismo não tem 500 anos. Então, ele é aqui, ó, de 5 mil, ele está aqui na pontinha. E é aqui que começa a existir direito, como a gente conhece. Uma forma de resolver os conflitos sociais e de se organizar que tem alguns princípios, que todos são iguais, que os sujeitos de direito são livres, de que a forma básica é o contrato, que compra e vende, a propriedade privada. Essas coisas são muito, muito, muito pequenas na história, né? Então, o marxismo vai chegar e dizer, olha, as coisas não sempre foram assim. Porque a gente, quando nasce e morre dentro de um modo de produção, a gente tende a naturalizar, né? Eu já ouvi várias pessoas falando, mas o capitalismo nunca vai acabar. Isso é um absurdo historicamente. Porque a gente viveu 49 mil anos e meio sem capitalismo. O modo de produção feudal durou mais de 2 mil anos. Como é que alguém com 500 anos, o capitalismo é um bebê? Dizer que o capitalismo... Se tem a única lei que a gente pode garantir na história, é a dialética. É de que as coisas se transformam todo o tempo, de que os humanos
vão se desenvolvendo suas formas de produzir, desenvolvendo a vida, e eles mudam, né, de maneiras de viver. E assim a gente mudou, né? Chegou uma hora que o escravismo não era mais suficiente. E os abolicionistas, donos de escravos, falavam abertamente na tribuna, né? O Joaquim Nabuco, o José Bonifácio: nós precisamos acabar com a escravidão no Brasil porque o capitalismo vai dar mais lucros. O trabalho assalariado dará mais lucros que o trabalho escravo. E nós transformamos o nosso modo de produção. Então, historicizar o direito, né? E o direito, depois que ele existe, o direito no modo de produção capitalista, porque para o marxismo o direito é uma forma específica que só existiu no capitalismo e só vai existir no capitalismo. Ou seja, o direito vai acabar quando o capitalismo acabar, né? Professora, mas isso não vai ter outra forma de regulação da vida? Como é que vai fazer uma pessoa vai matar a outra e não vai acontecer nada? Sim, vai ter outra forma. Mas é outra forma, não será direito. Porque quem que inventou que quando mata alguém fica lá durante determinado período de tempo, 6 anos, e depois está livre? Isso só existe no capitalismo, que as coisas são contadas por tempo. No feudalismo na Europa, por exemplo, as coisas eram, se você matasse alguém, você perdia um pedaço da mão, do braço, você tinha a expiação do corpo, como o Foucault lá conta no Vigiar e Punir, né? A forma de punição era outra. Essa forma de punição, cárcere, por tempo, é uma coisa só do capitalismo. Então, em outra sociedade, depois do capitalismo, nós teremos outra forma de produzir a vida, que não será o direito, como a gente conhece, que não terá igualdade formal, porque a igualdade esconde a desigualdade, que não terá contrato, que não terá propriedade. Quer dizer, outra maneira de regular a vida, porque a vida vai ser diferente, né? Porque as trocas não vão ser trocas por dinheiro, por valor, né? Serão trocas por necessidade. Então, eu não vou precisar de uma forma jurídica como nós temos. Bom, as explicações do direito, então, elas cumprem funções. O Pashkanes, né, que é o principal autor, um autor soviético, que ele era como se fosse um ministro do STF na União Soviética, onde aconteceu em 1917. O Bruno está mostrando ali o livro do Pashkanes, Teoria Geral do Direito Marxismo, né? A edição da Boitempo. O Pashkanes, ele foi, junto com o Stuttgart, os dois principais teóricos da Revolução Russa, né? A Rússia era um país dependente, pobre, que é quase agrário, né? Quase não, agrário, com pouca indústria, ainda era quase que monarquia, né? Tinha os czares, e os trabalhadores se uniram, porque estavam morrendo de fome na guerra, e fizeram uma revolução, tomaram o Estado, com o Lenin, fizeram o Estado dos trabalhadores e das trabalhadoras. As mulheres tiveram muita participação na Revolução Russa. E aí, uma série de teorias de várias áreas se desenvolveram, né? Inclusive no direito. E o Pashkanes e o Stuttgart seriam como se fossem os ministros do STF da Rússia revolucionária, né? O Pashkanes vai dizer, então, que a forma com que se explica o direito é uma forma muito particular às necessidades da burguesia, as necessidades dos ricos, daqueles que compram trabalho. Se vocês pensarem na vida de vocês hoje, a gente se diferencia no capitalismo como aqueles que vendem trabalho para viver, né? E aqueles que compram trabalho. Aqueles que vendem trabalho e vivem do seu trabalho, e aqueles que podem comprar trabalho, então, por exemplo, ter empregados e viver também do dinheiro dos seus empregados, né? Esses são os capitalistas, os burgueses, né? Que tem esse nome porque começaram ali nos burgos, no feudalismo e tal, e aí foram associados a esse nome burgueses, né? Mas são os capitalistas, aqueles que podem comprar trabalho, os empregadores no direito do trabalho, né? Então, o Pashkanes vai dizer que a explicação do direito, ela acaba acontecendo muito determinada pelo que os empregadores, pelos que os capitalistas precisavam na época. Então, os capitalistas, antes deles conseguirem fazer capitalismo, eles fizeram uma revolução também, né? A burguesia fez uma revolução, porque antes de existir capitalismo, existia no Brasil o escravismo, na Europa existia a monarquia. Então, os capitalistas tiveram que fazer uma revolução para acabar com a monarquia, para acabar com o escravismo, para poder ser capitalista, para poder comprar e vender trabalho, porque não tinha direito do trabalho. O direito do trabalho vai lá e legaliza a exploração do trabalho. Permite com que uma pessoa possa explorar a outra, pagando um salário em troca, né? Então, para que isso pudesse acontecer, porque, por exemplo, um escravizado não podia vender e comprar trabalho, o seu trabalho. E
A monarquia, por exemplo, é totalmente sustentada, né, pela burguesia. Então, essa galera fez uma revolução. E nessa revolução, eles precisavam reivindicar o direito como um direito natural. E eles vão dizer, olha, o direito humano nasce com o direito. A liberdade nasce com... Que humano? O humano da Revolução Francesa, porque o Congo foi escravizado e a Bélgica foi dona do Congo até 1960. Porque as colônias francesas na Argélia só foram liberadas em 1970, mais de quase 100 anos depois da Revolução Francesa. E depois de muita luta, né? Depois de muita luta, de lutas em todos os territórios na África, em 1960 e 70, 50, 60 e 70. A França matou o Sankara em Burkina Faso, que era um militar negro que lutava pela independência de Burkina Faso, em 1987. Portugal, Angola, Cabo Verde, qual outra ali? A colônia portuguesa na Moçambique. Essas colônias portuguesas tiveram sua independência em 1970. Eu estou dizendo isso para dizer que direito natural, liberdade, igualdade, fraternidade, não é para os humanos, é para nós brancos europeus, franceses, ingleses, porque nas nossas colônias o pau estava torando, né? Na colônia era escravidão, não tinha direito natural. O capitalismo se cria com a escravidão, convive com a escravidão, se sustenta com a escravidão. A escravidão nesses países foi até agora, né? O ano que mataram o Sankara, eu estava nascendo, né? E aí não tinha capitalismo lá nos países civilizados? Os países civilizados estavam escravizando pessoas até agora. Então, a burguesia vai reivindicar o direito como um direito natural quando ela precisa se separar da monarquia. Então, quando ela não tem o Estado e quando ela quer fazer uma revolução com a monarquia, ela fala, olha, o direito é um direito natural, o direito emana do homem, a liberdade é algo, a propriedade, porque quais são os direitos naturais? É a saúde? Não. É a educação? Não. É a habitação, que é direito natural? Não. São os direitos que a burguesia precisava. É propriedade privada, que é direito natural, é liberdade de contratação, que é direito natural, é liberdade de não ter que financiar o Estado e ser fiscalizado e pagar imposto. Essas são as liberdades da burguesia, né? Então, o direito natural é a explicação do direito, porque lembra o que a gente está fazendo aqui, a gente está entendendo quais são as explicações do direito. E o marxismo vai dizer, olha, a explicação do direito natural tinha a ver com o período em que a burguesia queria se livrar da monarquia, se livrar da escravidão. E daí eles reivindicavam o direito como algo natural do humano para conseguir fazer essa ruptura. Quando a burguesia toma o Estado, faz a revolução e controla o Estado, o executivo e o legislativo, a burguesia muda de onda. Agora não é direito natural, agora é o quê? Direito positivo. Por quê? Porque o direito é o direito que está escrito, e quem que faz o direito? Eu. Eu estou no parlamento, eu sou maioria no parlamento, eu escrevo direito, eu executo direito com o Estado. Direito é aquilo que está escrito. E essa é a concepção positivista burguesa que é completamente hegemônica dentro da academia. Independente do seu conteúdo moral, né? Independente do conteúdo. Por quê? Porque a política tem que ser tirada daí, né? Porque a política, inclusive, explica que é a gente que está aqui no poder, né? Porque se a gente colocar política nesse negócio, a gente vai ver que o direito cumpre uma função que são os nossos interesses burgueses. Então, não, vamos separar direito de política, política não nos interessa, política é outra área do conhecimento, direito é só o que está escrito na lei, e quem faz a lei somos nós. E como a gente faz, por que a gente faz, em que contexto a gente faz, se é bancada ruralista, se é bancada da bala, se é bancada evangélica, quem que faz? Aí, isso daí não é para a gente estudar. É para a gente ler o que está escrito e aplicar. Então, o Pachucanes vai dizer que a explicação do direito também é histórica. E que já foi o direito natural quando a burguesia precisou, e agora é o direito positivo quando a burguesia está no Estado, está no parlamento.
né? E a história do direito é uma história do direito positivista também. Se vocês forem lá digitarem no YouTube que é a história do direito, o que vai aparecer? Eles pinçam lugares onde o direito é escrito e explica como história do direito. Então, o Hammurabi escreveu o negócio no código, história do direito. A Roma escreveu não sei aonde, história do direito. A China o código de Justiniano, né? Como se não tivesse direito aqui, como se não tivesse regulação. Primeiro que essas coisas não eram direito, porque não tinha contrato, não tinha sujeito de direito, não tinha igualdade, eram escravizados, né? Isso não é direito, isso é uma história das regulações contadas pelo positivismo, que escolhe dizer que direito é tudo e direito é o que está escrito, né? E é isso também a nossa academia. A universidade é o direito positivista, né? Direito é lei, direito é norma, e história do direito é pensar o que estava escrito por aí, né, nos grandes estados, ignorando que, por exemplo, os indígenas guaranis aqui tinham um tipo de regulação da vida. Os indígenas, né, nós temos milhões de grupos. A minha família, por exemplo, o que mais pode ser, né, pelas pesquisas que nós fazemos, nós somos puris de Minas Gerais. Também existia uma forma de regulação nos puris. Também existia uma forma de regulação nos quilombos, que eram as maiores organizações políticas do Brasil. Não tem nada comparado a um quilombo. A resistência, mais de 100 anos contra o Império, né? Passou 20 mil pessoas pelo Quilombo dos Palmares, em Alagoas. A Revolução, a Comuna de Paris, não durou um mês, 2 meses. Não tem nada mais complexo. E o que os juristas brasileiros estudam? A Comuna de Paris. Né? Por quê? Porque puxa saco da França. Porque essa é a nossa história na academia, eurocêntrica. Né? Enquanto nós temos aqui as nossas formas de regulação da vida, né? E que são muito mais potentes e que explicam a nossa realidade. Né? Então, o direito vai ser esse direito e a história do direito, o positivismo, a ideia de direito como lei que tenta separar a política, porque a política é o que explica, e é o que explica a burguesia dominar o Estado. O direito também, essa despolitização do direito, nessa concepção positivista burguesa, também acontece em todas as outras matérias da vida, viu, gente? Não é só no direito. A economia também era uma ciência do estudo da vida, e agora virou matemática. Toda a sociologia, né, vira estatística. Né? Tenta-se metrificar, tenta-se matematizar todas essas ideias e retirar a política, como o Durkheim vai fazer, né, que o Bruno vai explicar para vocês, né, uma tentativa de limpar a política, porque limpar a política é útil para quem domina. Quer dizer, não, nada é político. E nós estamos aqui controlando o Estado. Então, esse processo que acontece com todas as ciências também vai acontecer com o direito. Né? Essa ideia de tentativa de limpar o direito, de reduzir o direito à norma, para que a gente não consiga entender o que é o direito. Né? Então, o que é o direito para o marxismo? Né? Para o marxismo, o direito não vai ser o direito natural, né? O direito natural não teria nem como, né, universalizar um direito, porque as coisas são a partir da sociedade, né? O que funciona num grupo indígena não vai funcionar em outro, que não vai funcionar num país da Europa, não vai, né? Não tem como é que eu vou dizer que o direito à propriedade é um direito natural, se a maioria do tempo dos humanos a propriedade não existiu. Se a propriedade é uma coisa minúscula de tempo na história da humanidade. Né? Então, não é o direito natural e não é o direito positivo. Né? Para o marxismo, o direito é relação social. O direito depende da economia, o direito depende da política. Né? Como que eu explico, por exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos elementos do vínculo de emprego no direito do trabalho, para a gente saber se a pessoa tem emprego ou não tem, é a continuidade, né? Ela tem uma habitualidade no trabalho. Então, quem vai lá e trabalha eventualmente, não tem emprego, não é protegido pelo direito do trabalho. Para ser protegido pelo direito do trabalho, tem que ter continuidade, habitualidade. Só que essa habitualidade no direito do trabalho não é dias por semana. Eu, por exemplo, sou professora da FAP, eu posso trabalhar 1 dia por semana na FAP. Eu tenho emprego, eu tenho carteira assinada, eu tenho continuidade. Funciona assim para todos os trabalhadores do Brasil. A continuidade é a habitualidade, independente dos dias. O que aconteceu com as domésticas? O parlamento
uma quantidade de homens brancos, empregadores, foi lá e decidiu que para a doméstica ter emprego, ela precisa trabalhar pelo menos 3 dias. Como é que eu, professora de Direito do Trabalho, explico um negócio desse? Como é que eu explico? Não tem explicação na norma isso daí. Isso é uma barbárie. Sabe como que explica isso daí? Resquício da escravidão. Porque o direito do trabalho surge para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais vão ser protegidos pelo direito só em 1970, quase 100 anos depois da abolição. As trabalhadoras domésticas vão ser igualados só em 1988, na Constituição, 100 anos depois da abolição dos trabalhadores rurais. Por quê? Porque a escravidão estava no campo. E os trabalhadores urbanos era o começo do capitalismo, que precisava ser assalariado e ter direitos do trabalho. E as empregadas domésticas? Aonde ficou a escravidão também? Foram protegidas em 2015 na legislação e até hoje não são equiparadas. É assim que eu explico o direito do trabalho. Porque não tem nada na lei, nada na técnica jurídica que explique um trabalhador rural não ter sido protegido ou só ter sido protegido 100 anos depois. E uma trabalhadora doméstica até hoje precisar trabalhar 3 dias para ter vínculo de emprego. Sendo que todos os outros trabalhadores do Brasil não precisam. Por quê? Porque quando a escravidão termina, os trabalhadores e as trabalhadoras negras ficam no trabalho rural e no trabalho doméstico. E é assim que explica, com a política e com a economia, com a história do Brasil, que a gente consegue entender o direito. Por que que uma trabalhadora doméstica precisa de 3 dias? Qual é a explicação para isso? É a história do Brasil. É a sociologia, é a política, é o passado escravocrata. Isso quer dizer que direito é relação social. Direito não é norma. Por exemplo, a licença maternidade. Como é que eu explico que o Brasil tem 4 meses de licença maternidade e a França tem 1 ano? Como que eu explico isso no direito? Tem uma técnica, tem uma norma, tem alguma... Não, mas tem uma lógica jurídica que Algum faz... princípio, não é? Um princípio de que os mais pobres vão... parece o princípio do bom chimonte, bom bombom, né? Todo mundo já conhece que o de cima sobe e o de baixo desce. Só se for esse princípio, né? Porque como que a gente explica a diferença da licença maternidade? É pela norma? Não. É porque direito é relação social e nós somos um país pobre, colonizado. E a França é um país rico, colonizador, que só ficou rico porque foi colonizador, viu? Porque esse povo não nasceu rico assim, não. Esse povo fica rico porque o subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento. A coisa já começa com eles ricos e nós pobres. Eles só fazem revolução industrial na Inglaterra porque nós estamos aqui colônia com matéria-prima barata. Porque o algodão na Inglaterra não era plantado na Inglaterra, não. E era colônia com trabalho escravo. O capitalismo se cria, os países ricos se criam com a escravização de pessoas. O tráfico de humanos é a forma de enriquecimento desse país. Não dá para chegar lá em Portugal falando, nossa, mas que povo, né, na Bélgica, ai, que povo civilizado, né? Nossa, que povo erudito. Como erudito? Eles arrancavam as mãos das crianças belgas até 1970. 60. É isso que os belgas faziam. A empresa francesa que vem para o Brasil, ela vem para o Brasil, mas ela não cumpre o direito que está na França lá. A civilização fica parada só lá. Igual a liberdade, igualdade e fraternidade. Porque eles vêm para cá exatamente porque aqui o trabalho é barato. Eles vêm para cá para fazer o que eles não podem fazer lá. Então a pobreza só existe porque existe riqueza. E é isso que explica o direito, as relações sociais. E porque é um trabalho que pode ser deslocado, né, Gabi? Porque quando não pode ser deslocado, eles trazem os imigrantes irregulares para explorar no próprio país, como é o caso da construção civil. Não é? Quer dizer, aquilo que a gente pode jogar para fora e se aproveitar de uma legislação mais barata, ou quem sabe de uma ausência de legislação, de um salário baixo, de uma moeda fraca, não é? De um sindicato enfraquecido que não tem capacidade de resistência, é o que as empresas estão fazendo. Agora, se elas não puderem, elas trazem os imigrantes ilegais, não é,
para justamente explorar de outra forma no próprio país. E a construção civil, para mim, é um exemplo mais claro. Trabalho doméstico também não é nesses países. Uhum. E traz também um engenheiro francês, né? Porque você acha que é com os nossos engenheiros que vão ter emprego? Claro que não, eles vêm com alta coisa, eles usam aqui trabalho barato, montagem. Né? Usar a vida dos nossos trabalhadores, como sempre fizeram desde a invasão. Né? Então, o direito, para o direito marxismo, é um momento histórico, uma forma histórica do modo de produção capitalista, é uma relação social, não é norma, depende absolutamente da política, da economia, e é uma forma própria e adequada ao capitalismo. O direito, ele não é revolucionário. O direito é o que o capitalismo precisava para trocar, para produzir mercadorias, para trocar e vender mercadorias. Não existia troca de mercadorias com um contrato antes do direito, antes do capitalismo. O direito vai ser uma necessidade. Um escravizado não trocava, um servo e um senhor feudal não trocava. Não tinha propriedade privada como a gente conhece, que é mercadoria. Na sociedade de mercadorias, que é o capitalismo, eu vou precisar de direito. Né? Uma coisa adequada. O capitalismo vai produzir mercadorias, vai ser pautado na propriedade privada, vai ser pautado na exploração do trabalho, e o direito vai assegurar a exploração do trabalho. O que é o direito do trabalho? Ele legaliza a exploração do trabalho. A Igreja Católica condenava a usura, né? O direito não condena, não. Ele fala, pode pagar. Emprestou tanto dinheiro, é tanto de juros. Comprou uma jornada de trabalho, pode ficar com o que sobrou, com o excedente produzido pelo aquele trabalhador. Inclusive, esse é o objetivo. Porque se o trabalhador custar a mesma coisa que ele produz, o empregador não vai contratar ele, né? Não vai valer a pena. O que é valer a pena? É eu conseguir tirar daquele trabalhador mais do que o que ele me custa. Tirar a mais-valia. O que o direito faz quando ele olha isso? Ele fala, ótimo, é isso mesmo, pode fazer. Ele vai lá e define um patamar mínimo de exploração, né? Isso que o direito do trabalho faz. Ó, pode explorar. Só que assim, ó, dá 1 hora para almoçar. Não deixa passar de 8 horas, senão o sujeito não vai estar bem para a exploração no dia seguinte. Se passar de 8 horas, paga 25% a mais. Ó, depois de 1 ano, dá 30 dias de férias. É isso aí o direito do trabalho, o mínimo. Ele garante um patamar mínimo de exploração, inclusive para a pessoa estar bem para ser explorada no dia seguinte, né? Como diz o Marx, para não deixar o vampiro sugar a presa até o final. Porque se você deixar o vampiro lá com a presa, ele suga a presa e ela morre e depois não tem comida para outro dia, né? O Marx fala que o direito do trabalho vai controlar o sangue. Vai falar, ó, suga 8 horas todo dia. Por quê? Porque daí no outro dia ele continua vivo e você suga mais um pouquinho. Esse é o direito do trabalho, que legaliza a exploração e cria um patamar mínimo de exploração. O direito penal vai fazer o quê? Garantir a propriedade privada, fundamento do capitalismo. Vai falar, ó, todo mundo que viola a sociedade privada, cárcere. Como é que funciona o cárcere? Por tempo. Porque é assim que funciona o capitalismo. Quem mata alguém está preso? Não está. Quase não tem homicida. Quem sonega imposto está preso? Não está. Quem é corrupto está preso? Não está. Os capitalistas estão presos? Não, eles fazem a lei. Não estão. Quem está preso? Quem viola a propriedade privada. Quem rouba, quem furta. Quem viola a propriedade privada. Esses são os crimes contra a propriedade, que são os crimes puníveis pelo direito penal. E quem é punido é a classe trabalhadora. Então, o direito, né, toda a sua estrutura, o direito civil, garante a troca de contrato, garante a propriedade, garante que ninguém pode entrar na propriedade do outro, garante a posse, garante o latifúndio no Brasil, por exemplo, garante a fábrica, garante a empresa existir e ela não tem que dividir nada com você, mesmo que você trabalhe lá a vida inteira. Eu entrei numa farmácia ali do lado da reitoria esses dias e eu estudei, né, na UFR e morei na casa de estudante. Então, comecei conheço aquela farmácia desde 2007. Nós estamos em 2021, né? Então, tem 2017, deu 10 anos, tem 15 anos, né? Quase 15 anos. E eu entrei na farmácia e vi o moço da farmácia e me reconheci, né? Falei, nossa, o senhor trabalha aqui há muito tempo, né? Porque eu tem 15 anos que eu me lembro do senhor. Ele falou, eu trabalho aqui há 31 anos.
E eu virei para ele e falei, poxa vida, a farmácia tinha que ser do senhor, né? Daí ele ficou meio, poxa vida, né? Podia, imagina que maravilha. Trabalhador, eu nunca vi o dono daquela farmácia. Ele é o farmacêutico, ele gera a farmácia, ele cuida do caixa, ele está há 31 anos ali. E a farmácia não é dele. E o direito civil garante que nunca vai ser dele. E o direito do trabalho garante que nunca vai ser dele. Que ele só precisa ter um aumentinho salarial, umas férias, não sei o quê. Esse é o direito. Adequado, uma relação social adequada ao funcionamento do capitalismo. Né? Que garante a exploração do trabalho, que garante a propriedade privada, que garante a punição de quem viola a propriedade privada. Né? E a norma é apenas uma expressão do direito. Né? Porque a relação social pode estar adequada à norma ou não. Né? Restringir o direito à norma, como o positivismo faz, é ignorar toda a realidade do direito e nos retirar da correta interpretação, na minha visão, né? Que é o que explica de verdade. Porque senão a gente vira quase que matemáticos, né? Técnicos, mexendo na norma. Ah, a norma é sanção. Se a norma não está, 2 anos. Como se a gente fosse operadores de uma máquina, quando, na verdade, toda a capacidade de pensamento que nós temos para entender esse processo como um processo humano, histórico, político e social, nos é retirado pelo positivismo. E, gente, isso tem motivo. Não é sem motivo. É porque, senão, a gente não entende para que serve o direito. E o direito serve para a sustentação do capitalismo. Ele é um dos instrumentos do capitalismo. Qual é essa forma jurídica, então? Como que essa relação social se organiza? O Marx vai dizer, e aí, na minha interpretação, existe uma diferencinha com o Pachucanes, né? Eu vou dizer o que o Pachucanes fala e o que eu acho que o Marx fala, porque eu acho que o Pachucanes se equivoca em alguma medida em relação ao Marx, né? Eu sou muito mais uma leitora do Marx do que dos pós-Marx, né? Eu sou cada vez mais convencida de que os marxistas têm que ler o Marx, né? Que não é difícil, que a gente precisa avançar nisso, que a economia foi nos retirada, né? A gente não entende mais nada de economia, e isso é muito útil para o capitalismo. Porque aí a gente fica achando, né, que as coisas estão... Ah, nossa, o trabalhador não tem trabalho porque ele cobra demais. Ele não tem trabalho porque ele não quer trabalhar. Não, ele não tem trabalho porque o Brasil está afundando, porque a China está desaquecendo, porque os Estados Unidos está brigando com a China, porque a gente está voltando a ser quintal dos Estados Unidos, está reprimarizando a nossa economia para vender barato para fora a mercadoria, aí o trabalho aqui tem que ser barato. A mercadoria mandada para fora, a gente não precisa ter mercado interno. É assim que a gente explica por que a gente tem menos direitos sociais. Por que nós estamos nessa situação no direito do trabalho? Porque no mundo nós temos que vender trabalho barato. Esse é o nosso lugar no mundo. Então, para a gente romper com isso, é só uma revolução socialista. Só os trabalhadores tomarem o Estado e falarem, ó, a gente acabou, deixou de ser quintal dos Estados Unidos. E a gente não vai produzir para fora, a gente vai produzir para dentro o que precisa aqui dentro. Então, a economia foi retirada da gente para a gente não entender mais os processos. E a gente fica fazendo mapa astral das coisas agora, né? Que piorou ainda, né? Nem sociologia tem mais, agora tudo explica no mapa astral. Quer dizer, isso são instrumentos para impedir os trabalhadores de entender as coisas, né? Então, qual é... Eu tenho buscado cada vez mais ler o Marx, né? Me parece que esse é o caminho que deve ser feito. Então, obviamente, li o Pachucanes, né? Estudei o Pachucanes, mas, na minha concepção, ele tem algumas divergências em relação ao Marx. Bom, qual é a forma jurídica? Como é que se funciona essa relação jurídica para o Marx? A forma jurídica para o Marx, na minha concepção, é o contrato. É o contrato. Eu não estou com o meu computador aqui, porque, infelizmente, eu não estou em casa, mas o Marx é muito claro, dizendo que... o Marx tem uma fala ótima assim, no Capital, que diz, o trabalhador vende, ele tem a liberdade de vender o seu trabalho em troca de um salário, mas logo depois que ele vende, por um contrato, Marx fala, logo depois que ele vende, ele vê que não é liberdade nenhuma, que, na verdade, ele só tem a liberdade de vender a si e a sua família até a morte. Ele é enganado. Então, essa é a liberdade do capitalismo. E me parece que a forma jurídica, o direito funciona todo em relação ao contrato.
né? O Gabi, direito penal. o Durkheim vai na mesma linha, quando ele está analisando lá a transformação das sociedades modernas pela divisão do trabalho social, e ele analisa, então, a forma do direito restitutivo, ele está dizendo isso, a forma contratual da sociedade moderna aliás, a sociedade moderna é marcada pela forma contratual. Nossa, que legal, Bruno. Que na concepção dele gera uma outra forma de solidariedade social. Então, da orgânica para mecânica. Isso, exatamente, gera uma solidariedade orgânica, que as relações contratuais, marcadas então pela divisão do trabalho social, propiciam. Marx vai na mesma linha. Que legal, eu nunca não tinha pensado nisso no contrato. O Marx vai defender que direito é contrato, né? Então, é contrato direito penal, por exemplo, tanto de pena, qual é o crime, tanto de pena. O direito previdenciário, você contribui, você recebe. É a retribuição da forma jurídica. O direito do trabalho, você trabalha, você ganha salário. Todas as trocas de mercadoria, como que eu consigo esse relógio? Eu troco dinheiro por esse relógio. É tudo uma troca de equivalentes. E o capitalismo é troca de equivalentes. Eu, por exemplo, sei, se alguém virar, quer trocar, eu estou precisando de uma caneta. Eu preciso muito de uma caneta. E eu tenho esse relógio. Eu vou trocar esse relógio por uma caneta? Não sou besta. Eu vou trocar esse relógio por outras coisas para poder trocar a caneta, não é? Para comprar a caneta. Então, eu não vou perder dinheiro aqui. Por quê? Porque eu não troco por necessidade. Eu troco por proporção de valor que as coisas têm. Porque, no fim das contas, a quantidade de trabalho que tem nesse relógio aqui, de matéria-prima, de quantidade de gente que trabalhou para fazer isso daqui, que se expressa no preço disso aqui, é muito superior a essa caneta. Então, eu não faço trocas por necessidade nessa sociedade. Eu faço trocas por valor. Em outra sociedade, eu poderia fazer trocas por necessidade, né? O que Marx chamou de valor de uso das coisas. Eu não troco por valor de uso, eu troco por valor de troca. O direito, ele é todo funciona todo com valor de troca. Contrato que troca coisas com valor de troca. Então, eu dou valor de troca às coisas. Quanto que dá um crime? Dá tanto. Quanto que é um salário? Quanto que é uma jornada de trabalho? A média é tanto. Eu só faço essas trocas. Esse é o contrato. Então, para o Marx, a forma jurídica é a forma contrato. E para que ela exista, eu tenho alguns pressupostos. Primeiro, a equivalência das trocas, porque você pode ver, nada no direito pode ser desproporcional. Se eu tenho uma troca desproporcional no direito civil, eu posso fazer uma revisão do contrato, não posso? Por quê? Porque a proporção é o que vale. É a equivalência, que é a mesma equivalência da sociedade capitalista. Se eu tenho que ter equivalência no direito previdenciário, eu tenho que ter equivalência no direito do trabalho, eu tenho contrato de equivalentes como a forma jurídica. E como pressuposto para essa troca, eu tenho que ter sujeito de direito igual. Diferente do escravismo, diferente do servo e do senhor feudal do feudalismo, diferente das sociedades domésticas dos indígenas, que não trocavam por valor de troca, que as pessoas não eram iguais. Um escravizado e o senhor não era igual no escravismo colonial brasileiro. Um senhor feudal e o coisa não eram iguais. Como é que eu faço no capitalismo para conseguir trocar tudo? Inclusive trocar trabalho, que é o mais importante. Porque é trocando o trabalho que eu enriqueço. Eu, capitalista. Compro trabalho, ponho para trabalhar para mim e ganho dinheiro. Como é que eu garanto essas trocas? Dizendo que todo mundo é igual. Para que todo mundo possa trocar. Porque no escravismo as pessoas não podiam trocar. Então eu crio o sujeito de direito. Universal. Nós todos, eu e o dono da Havan, sujeito de direito iguais. Eu e o Bill Gates, sujeito de direito iguais. Juridicamente, nós somos iguais. A forma jurídica é a forma da igualdade. Para garantir as trocas de mercadoria, a produção de mais-valia pela compra e venda de trabalho. Então, o direito o contrato, é a forma, o Marx vai dizer no programa de Gotha, o direito é a forma da igualdade e o conteúdo da desigualdade. Porque formalmente está todo mundo igual. Mas e no conteúdo? No conteúdo, eu e o Bill Gates somos iguais? O Marx vai falar assim, ó, a gente troca, esse é o exemplo do Marx, a gente troca uma jornada de trabalho por um salário, né? O sujeito trabalha para mim uma jornada de trabalho, 8 horas, e eu troco por um salário.
Essa é a forma da igualdade, formalmente iguais. Mas o Marx fala, mas o conteúdo é que um trabalhador não tem filho e o outro trabalhador tem 4 filhos. Esse é o exemplo do Marx. E como é que fica? Um salário para quem não tem nenhum filho e o mesmo salário para quem tem 4 filhos. Então, a forma da igualdade esconde o conteúdo da desigualdade, convive com o conteúdo da desigualdade. A forma da igualdade cria o sujeito de direito, cria o contrato por equivalente, cria a liberdade de contratação, mas ela esconde o conteúdo desigual. O conteúdo do racismo, que é desigual. O conteúdo das trocas entre países pobres e países ricos, que são desiguais. Das transferências que nós fazemos para os países ricos, que são conteúdos desiguais. Bruno? Gênero, né? O gênero, né? Os conteúdos desiguais são apropriados, né? E eles são fruto de mais-valia, inclusive. Por que existe racismo até hoje? Porque um negro ganha, uma mulher negra ganha 4 vezes menos que um branco, que um homem branco. Por que vai acabar com isso? É melhor que isso continue, não é? Porque eu vou pagar 4 vezes menos, estou economizando. Por que existe divisão de gênero? E que a gente não superou a desigualdade de gênero no capitalismo? Não vai superar. O capitalismo vive disso. Porque ele economiza 25% com o pagamento do salário das mulheres. E a raça ainda mais, né? Porque o que vocês dão? Uma mulher branca ganha mais ou ganha menos que um homem negro? O que vocês acham? Acho que ganha mais. Ganha mais. Ganha mais. Ganha mais. Então, o gênero existe, mas a raça condiciona ainda mais a sociedade. Se as mulheres ganham menos, e são 25% menos, um homem negro ganha ainda menos. Como é que explica isso no direito? Ah, não, direito é norma. Onde que está escrito na norma? Que uma mulher ganha 25% menos e que um homem negro ganha menos que a mulher que ganha 25% menos? E que a mulher negra está no fim da... coisa. Onde que está? É na OIT que está escrito isso? É na CLT? É onde? É nas relações sociais, que é o direito. A gente não vai conseguir explicar pela norma. Né? Então, a forma jurídica vai ser a forma contrato, com troca de equivalentes, com sujeito de direito universal, com igualdade, suposta igualdade. Porque a igualdade esconde a desigualdade, né, gente? Eu dizer que eu sou igual ao Bill Gates mais me prejudica do que me ajuda. Porque é óbvio que eu não sou igual ao Bill Gates. E o Bill Gates paga o mesmo imposto que eu. Porque passou de 5 mil reais, 6 mil reais você ganha no Brasil, você paga o mesmo imposto que o Neymar eu pago. Eu e o Neymar somos iguais. Nossa, que incrível o direito faz. Quer dizer, a forma da igualdade esconde o conteúdo da desigualdade. Isso é a explicação do direito para o marxismo. O direito é uma relação social, econômica, política, própria histórica. Quando eu falo histórica, eu estou dizendo própria de um momento histórico, que é o capitalismo. O direito não sempre existiu e nem sempre vai existir. Porque quando esse momento histórico for superado, essa forma de resolver as coisas também será superada. Não faz sentido eu ter direito no trabalho, trabalho assalariado, quando uma pessoa não puder mais contratar outra. Quando as coisas forem coletivas. Quando os meios de produção forem coletivos, não faz sentido ter direito no trabalho. Então, o direito vai acabar quando esse período histórico for superado. Né? E ele é a forma da igualdade e o conteúdo da desigualdade. Eu acho que isso resume um pouco, Bruno. Daí tem um pouco de direito na América Latina também, mas se você... não sei. Perfeito, Gabi. Uma das questões que mais chamou a atenção nos debates marxistas é a relação entre economia e direito e o grau de autonomia, não é? Do direito, assim, eu sigo um pouco as perspectivas que entende, e aqui eu penso no Michel Miaille, lá no Introdução Crítica ao Direito, o direito como uma esfera relativamente autônoma da economia, não é? Mas em última instância determinado, ou seja, o direito não é completamente condicionado pela economia, mas e no último grau ele está reproduzindo as relações econômicas. Esses autores marxistas
eles chamam muito atenção, então, sobre a capacidade do direito em também condicionar a economia, né, Gabi? A gente pensa, por exemplo, na questão dos estados sociais, como é que vai se construir lá toda essa arquitetura do estado social? É em cima de um estado intervencionista, não é? É em cima de um direito, então, com capacidade de intervir na economia. E o que está acontecendo aqui? A gente está desconstruindo esse modelo jurídico de também de um direito, não é capaz de intervir na economia, regular a sociedade, para pensar muito mais hoje num direito subserviente, ou seja, de um direito determinado pela economia. Eu fico, sabe, Gabi, sempre num dilema quando eu tento pensar o direito, e aqui eu penso muito pessoal, se o direito é um instrumento de transformação social ou se o direito é simplesmente esse objeto, sabe, esse instrumento de classe social, da dominação social. Eu acho que o direito acaba sendo essas duas coisas ao mesmo tempo, não é, né, Gabi? Ou seja, um instrumento de luta, de transformação, capaz de agir sobre a sociedade, sobre a economia, transformar as relações, mudar inclusive a nossa cultura, mas ao mesmo tempo é esse objeto condicionado por essas relações econômicas, pela forma da sociedade, que é uma forma contratual, não é? Ideológica, como vai dizer o Marx, ou seja, capaz de ocultar todas essas relações desiguais, capaz de ocultar toda essa historicidade da história, não é? Justamente para chamar, para dar um ares mais universal, de uma história universal, sendo que, na realidade, o que ele está dizendo é preciso a gente analisar o direito como um aspecto material da sociedade, a partir de relações concretas, como disse a professora Gabriela, de relações materiais, não é? Ou seja, que são construídas e tecidas dentro desse modo de produção e que condiciona, turma, não só o nosso modo de vida, a nossa existência social, mas é aí que está a questão chave, talvez no pensamento marxista, que condiciona as nossas ideias, que condiciona as nossas formas de pensamento social. E o direito é a expressão dessa forma de pensamento social, dessa forma de relação social que tem origem lá na infraestrutura, lá na base, lá nas relações sociais. As nossas relações são marcadas por relações econômicas, turma. A gente está a todo momento em transações econômicas, não é? Comprar uma bala, sair de casa, pagar um pedágio, pegar um ônibus e assim por diante. São relações que estão estruturando a nossa vida. Se eu penso que a propriedade privada é um direito natural, sabe, sem compreender a historicidade dela, aquilo que o Proudhon vai dizer, a propriedade é um roubo, se a gente for compreender todo aquele processo de cercamento de terras que vai, então, dar origem a um direito que depois passa a ser visto como racionalizado, não é? Ou seja, naturalizado, positivado. O Marx está trazendo, turma, um verdadeiro paradigma, sabe? A gente está falando aqui de uma tradição no direito que é bastante forte, que veio romper, sabe, com o positivismo jurídico, chamando atenção para a dialética mesmo dessas contradições, e é essa dialética das contradições, vamos dizer, a chave dentro da qual o direito se constrói. É dentro da dialética, né, Gabriel? Dentro das relações sociais, que são relações contraditórias e que são relações de poder. Bruno, eu super concordo. Aí você pegou em coisas da minha tese, né? Eu fico até feliz. Porque o Pascanes, ele vai dizer que o conteúdo da relação jurídica é a economia. É isso que ele vai dizer. Só que existe uma forma autônoma do direito, que é isso que você coloca, né? Eu fiz uma divisão de que direito é forma da igualdade, conteúdo da desigualdade, né? Com a forma contrato, colocada pelo Marx, mas o Stuttgart vai chamar uma coisa de conteúdo, que o Pascanes de forma, o Pascanes fala que isso está errado, que é conteúdo, e a partir do Stuttgart eu desenvolvi o que eu acho que é o conteúdo do direito, né? Que se expressa em 3 relações, baseado no que o Stuttgart coloca. A dimensão econômica do direito, a dimensão ideológica do direito e a dimensão autônoma do direito. Na dimensão autônoma do direito, que na verdade o Stuttgart vai dizer que é uma dimensão normativa, e eu coloco como autônoma, porque o Pascanes diz que existe uma dimensão autônoma que é a norma, o processo,
o tribunal, né? O Pascanes fala, o direito... corpo de juristas, né? Ele se autonomiza completamente quando a gente está no processo e no tribunal. Né? Esse é o puro direito. Né? Que, obviamente, não é puro, o juiz tem classe, né? Está tudo misturado, mas aquilo é uma forma jurídica. Né? Então, me parece que a gente pode ver o conteúdo do direito nessas três dimensões. Né? O direito na sua dimensão econômica, o direito na sua dimensão ideológica, que é muito importante, né? Porque o direito é ideologia também. A gente acha lá que a Constituição vai salvar a gente. Os movimentos sociais muitas vezes acham que o direito vai salvar a gente. Não vai salvar. O direito não salva ninguém. O que salva é luta política. Né? E aí entra nessa segunda questão que você colocou, né, Bruno? A dialética. Que dialética significa uma contradição. Né? Uma coisa que é e não é. Então, o direito é do capitalismo? É. O direito pode ser usado contra o capitalismo? Pode. Só que ele é usado contra o capitalismo. Ele tem poder de acabar com o capitalismo? Não. Por quê? Porque ele é do capitalismo. Quer dizer, essa é a dialética. Essas são a contradição entre essas coisas, né? É possível a gente fazer a revolução com o direito? Não é possível. Agora, o direito serve para fazer a revolução? Serve. Tem limites, porque vai chegar uma hora que não vai mais ter propriedade. E daí como é que vai ser? Vai chegar uma hora que, como o Sankara, por exemplo, quando faz a revolução em Burkina Faso, as pessoas falam, mas ele faz tribunais populares, né? E as pessoas viram e falam, mas a gente não sabe nada de direito, como é que a gente vai ser juiz? E o Sankara fala, quem menos sabe de direito, melhor juiz será. Porque a gente precisa construir outra forma. Quanto mais ser contaminado pelo direito burguês, pior vai ser o julgamento. Então é melhor você não saber nada mesmo. Quer dizer, a gente está construindo com o direito, né, uma nova possibilidade, mas que também supera o direito. Então aí tem essa dialética, né, de que o direito acompanha as lutas políticas. Ele acompanha mesmo, né? Então a gente reivindica direitos. Por exemplo, lutar pela redução da jornada de trabalho, lutar por aumento de salários, são lutas por direitos, né? E são lutas no capitalismo, porque aumento de salário não é o fim do salário. Aumento de salário é salário, mas é aumento. Mas é salário. Quando eu falo é salário, quer dizer... Continua mais-valia. Não é revolucionário, é salário. Mas organiza a classe trabalhadora. Isso é dialética, isso é contradição. Então, o direito pode ser usado, deve ser usado nas lutas políticas, mas sempre com a denúncia de que ele é do capitalismo. Porque senão a gente fica acreditando nele e fica limitado a ele, inclusive. Porque tem muita gente que está limitado pelo direito. Pode ganhar e fica reivindicando o direito. Vou dar um exemplo. Não pode invadir terra. Porque o direito não deixa. E aí? Eu, sinceramente, acho que... Estou tentando pensar numa palavra que não seja um palavrão. O que importa o direito? A mim não importa de nada. O que importa é as pessoas terem terra para viver. Se o direito hoje permite ou não permite, não me importa. O direito não pode servir para limitar as pessoas de terem terra para viver num país de latifúndio, num país em que as pessoas herdaram terras na capitanias hereditárias, foram dividindo e ainda continua até a Europa liberal, fez reforma agrária e nós não fizemos. Por quê? A economia explica, porque a gente tem uma burguesia agrária que produz matéria-prima barata e manda para fora, com alta concentração de terra. E se os camponeses tiverem terra, eles não vão querer trabalhar para os outros. E aí é um problema para o capitalismo. Então, o direito não pode nos limitar a isso. O direito pode ajudar. Função social da propriedade, a possibilidade de ocupação, não sei. O direito ajuda, ótimo. Se o direito atrapalha, supera o direito. Porque direito é forma jurídica do capitalismo e me parece, na minha concepção de vida, de que o capitalismo não está dando certo. Digo isso assim, não está dando boa vida para a gente, né? A gente não está comendo bem, a gente não está vivendo bem, a gente não está dormindo bem, a gente não está tendo acesso às coisas básicas, a gente não está tendo tempo para viver com a nossa família, a gente não está tranquilo, as crianças não estão bem, a gente está comendo veneno, as pessoas estão passando fome. Então, o capitalismo não está dando certo, na minha perspectiva. Então, eu não vou ficar pegada no direito. Eu me apego na transformação da sociedade. Quando o direito pode ajudar, estamos juntos. Quando o direito atrapalha, superamos o direito. Porque a luta política dos trabalhadores e das trabalhadoras é mais importante do que a forma jurídica adequada ao capitalismo. Eu queria ter feito, Gabi,
Na aula anterior, uma discussão sobre a desobediência civil com a turma aqui não deu, mas aí isso daí vai ser uma questão ainda que a gente vai tratar, Que a legal, origem Bruno. lá da desobediência civil, que toca diretamente essa questão do direito, turma. É Vamos pensar verdade. no movimento do Gandhi, que foi um movimento pacifista, mas de rebelação face ao direito, não é? Ou seja, de desobediência da lei, de recusa de cumprimento da lei, os movimentos raciais nos Estados Unidos, o apartheid lá, a segregação, e de repente as pessoas negras começaram a desobedecer a lei, sabe, a entrar nos ônibus, e isso daí vai iniciar todo um processo de contestação. Então, a questão da desobediência civil, ela merece ser discutida aqui, e vem bem na linha do que a professora Gabriela acabou de falar, turma. Eu acho que foi demais, Gabriela, Eu só sabe? queria falar uma coisinha, Bruno, que você Uhum. tocou e que eu acabei não falando, que é a questão dos direitos sociais, né? Porque na minha tese eu tento fazer uma teoria política dos direitos, uma economia política dos direitos sociais, né? Para tentar explicar a América Latina e por que a gente tem menos direitos sociais na América Latina. E eu explico isso, né? Se assim, não sei se eu estou certa, né? Mas a minha hipótese sobre isso é de que os países ricos conseguiram ter direitos sociais e os países pobres não vão conseguir, porque os países ricos têm os países pobres têm alto exército de reserva, então a gente tem gente para substituir, a gente viu no Covid agora, né? Então, se morrer, não tem problema, tem outro para substituir. Então, a transição do escravismo colonial para o capitalismo no Brasil, com o abandono dos negros e com a importação de brancos pobres, criou um exército de reserva de desempregados enorme no Brasil, que não tinha antes, porque o Brasil sempre foi um país de mão de obra escassa, porque os indígenas morreram, os escravizados nunca se reproduziram em resistência. Né? Então, o abandono dos escravizados e a importação de brancos pobres cria um exército de reserva de desempregados enorme. E isso faz com que a gente não precise da mesma medida de direitos sociais. Porque direitos sociais servem para reproduzir os trabalhadores. Um direito de salário, um direito de seguro de aposentadoria, de seguro-saúde, essas coisas são para os trabalhadores continuarem vivos e ter mercado interno. Se eu não preciso manter os trabalhadores vivos, porque eu tenho um número de trabalhadores enorme para substituir, que é o exército de desempregados, e se eu não preciso de mercado interno, porque eu mando a maioria das mercadorias para fora, porque eu produzo com trabalho barato aqui para exportação, eu E não ainda preciso de desvaloriza a direitos moeda para tornar o produto daqui ainda mais mais atrativo, né? baratos. Ou seja, de graça. Então, essa economia dependente, economia do subdesenvolvimento que nós estamos, impõe para nós um Estado que não tem direitos sociais. Porque não precisa. Porque o capitalista nacional não precisa ter mercado interno. O José não precisa ganhar bem para comprar, porque ele não vai vender para o José. Ele produz carro e vende para fora. O Brasil começou a produzir carro em 1930. Quem que tinha carro? Produz carro aqui com trabalho barato e manda para fora. Então, eu não preciso do mercado interno. Eu não preciso de direitos sociais para garantir bons salários. Eu não preciso de direitos sociais para as pessoas terem poder de compra. Porque eu estou realizando as mercadorias lá fora. E eu não preciso de direitos sociais para a pessoa não ficar incapaz para o trabalho. Para a pessoa não morrer. A gente morre 10 anos antes que uma pessoa num país rico. A nossa expectativa de vida é 10 anos menos. Por que pode morrer aqui? Porque tem trabalhador para substituir, tem exército de reserva. Então, a condição histórica de exército industrial de reserva e a economia voltada para a exportação cria uma situação de que precisa menos direitos sociais. E os trabalhadores do centro, o contrário. Eles têm pouco exército de reserva, eles têm trabalhos altamente qualificados, eles precisam existir. E eles precisam se reproduzir. Por isso, pagam salários bons para ter mercado interno nesses países e dão direitos sociais para reproduzir bem essa força de trabalho. Porque precisa desse trabalhador. Aqui, se morrer, não tem problema. E conceder um direito social num país rico é diferente de conceder num país pobre. Porque no país rico, que tem pouco trabalho e muita máquina, eu dou 5% de aumento, é 5% para 10 pessoas numa empresa. Aqui, que tem baixa composição orgânica de capital, Marx vai chamar isso de alta composição orgânica, quando tem muita máquina, e baixa composição quando tem muito trabalho e pouca máquina. Aqui, que tem muito trabalho e pouca máquina,
Se eu der 5%, eu não posso dar os mesmos 5% de aumento. Porque eu vou ter que dar 5% para 80 trabalhadores. A interferência disso na minha taxa de lucro é muito pior. Então, o direito social na periferia custa mais, porque a empresa tem mais trabalhador do que no centro. Né? Essa situação, composição orgânica do capital diferente entre países ricos e pobres, exército industrial diferente entre países ricos e pobres e mercado interno diferente entre países ricos e pobres, consolida uma possibilidade de ter uma economia política de direitos sociais lá que não tem aqui. Porque aqui a gente não precisa de mercado interno porque manda para fora, a gente não precisa reproduzir porque se morrer tem para substituir, e a gente não tem dinheiro para pagar direitos porque a gente tem empresas com muito trabalhador. Né? Porque aqui é o lugar barato de produção do mundo. Então eu tento explicar, Bruno, os direitos sociais não só como uma civilização da Europa, mas como que na economia política faz diferença a gente poder ter direitos sociais ou não. Né? Isso que eu fiz no doutorado. Legal. Eu preciso. Você não me mandou a tua tese até hoje, né? Eu mando. Manda para mim. E daí eu compartilho também com a turma. O João quer fazer uma pergunta. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Colega. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria... eu tenho duas dúvidas. No tocante a considerar um país, no caso o Brasil subdesenvolvido, professora, qual que seria o marco ou o principal variável que torna possível uma nação deixar de ser subdesenvolvida? Ou talvez um grupo de variáveis, né? Vou botar um exemplo, a Coreia do Sul, né, que até 1900, aí, meados de 1950, 60, era subdesenvolvido, com altos índices ruins, né, de desenvolvimento, e hoje é um país central, né, que não tem recursos naturais nenhum, que é muito pequeno, né, e que investiu basicamente no produto humano, né, no conhecimento, na educação e na tecnologia, né. No caso do Brasil, né, ou tomando como base isso, o que a professora acha que são as variáveis que poderia mudar essa realidade, né? Bom, João, difícil tua pergunta, hein? Porque tá todo mundo tentando resolver isso aí no Brasil. Mas olha, o meu marco teórico para explicar isso, eu acho que o Marx também explica muito, mas assim, mais facilmente, uma potência de explicação da teoria, Rui Mauro Marinho, a teoria marxista da dependência. Tá? Esse povo vai dizer que a dependência acontece a partir da colonização e ela se constrói em 3 pontos. Transferências de capital para o centro. Então, o capitalista nacional perde com transferência de capital por importação de tecnologia, pagamento de patente, dívida pública, remessa de lucros, perde dinheiro. O Brasil perde dinheiro para o centro, compensa essa perda com a superexploração do trabalho. Então, o capitalista perde dinheiro com isso, mas ele fala, não, mas aqui eu ponho trabalho barato e eu consigo recuperar a taxa de lucro. Né, com trabalho barato. Então, superexploração do trabalho, mais jornada de trabalho, intensificação do trabalho e baixos salários são estruturais na condição dependente, porque isso é a forma com que o capitalista nacional concorre internacionalmente. Ele não concorre com alta tecnologia, ele concorre com superexploração do trabalho. Então, transferência de capital, superexploração do trabalho e divórcio da produção e do consumo. Aquela historinha que o capitalismo conta de que o capitalista tem que estar preocupado com você ter dinheiro para consumir, porque você produziu e daí você consome, isso não funciona na periferia, porque a gente produz e manda para fora, e o centro consome por eles e por nós. Né? Então, tem um divórcio entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. A gente produz, mas não consome. Né? Então, transferência de capital, superexploração e divórcio na produção e do consumo. Isso é a dependência econômica para o Rui Mauro Marinho. Tá? Obviamente, nessa transferência aqui tem dependência tecnológica. Tá? Na verdade, em todos os pontos, né? Na superexploração também, a gente vive de superexploração justamente porque tem dependência tecnológica. A questão é o que fazer sobre isso, e o que fazer deu muita briga no Brasil entre desenvolvimentistas e revolucionários. Né? Os desenvolvimentistas vão achar que você pode tomar o Estado e o Estado banca o negócio. O Estado faz indústria, o Estado financia a indústria, o Estado põe para competir internacionalmente, o Estado estatiza as principais empresas. Os marxistas, os revolucionários, vão dizer, olha, isso daí não vai dar para acontecer no capitalismo,
Porque na divisão internacional do trabalho, o capitalista nacional, ele ganha a mesma coisa que o capitalista rico. Ele não quer ser o capitalista do país rico, porque enquanto o outro está com alta tecnologia, ele tem trabalho barato. Ele não está ganhando menos, a taxa de lucro está equilibrada. Tanto é que os capitais se mobilizam, os capitais equalizam a taxa de lucro, né? Vem um cara lá, tem 100 milhões. Ele põe na empresa, na Apple, mas ele também põe na empresa de frigorífico aqui. A Apple vai com muita tecnologia, a frigorífico vai com muito trabalho. Então, no fim das contas, está tudo ganhando a mesma taxa de lucro, mais ou menos, né? Então, isso impede que o capitalista nacional queira disputar tecnologicamente, porque ele está bem com o trabalho barato, ele está consolidado, né? Tem um engenheiro chamado Dagnino, da Unicamp, que vai dizer por que os capitalistas latino-americanos não inovam. E ele fala, porque eles são inteligentes, porque não precisa inovar aqui. Porque aqui você pode ser o representante da Bosch no Brasil. Porque aqui você pode ter trabalho barato. E você ganha igual quem tem alta tecnologia. Então, os marxistas vão olhar para isso e vão falar, não dá para contar com a burguesia nacional. A burguesia nacional, inclusive, sempre impediu isso. A burguesia nacional se recusou a fazer reforma agrária. As possibilidades dentro do capitalismo seria acabar com a dependência tecnológica, investir pesadamente em tecnologia, deixar de ser um país agrário, ter variação produtiva, indústria nacional forte, carro nacional, tudo nacional, né? Investir no empresário nacional, industrializar. Para isso, precisa fazer reforma agrária, porque quem que vai comprar a produção do industrial nacional se a galera é miserável? Então, tem que fazer reforma agrária, o que eles já não querem, tem que investir em tecnologia, eles não deixam porque não dá para tomar o Estado. Então, o subdesenvolvimento, né, o desenvolvimentismo, as políticas de desenvolvimentismo, acabam sendo limitadas pela própria burguesia nacional, que está satisfeita com o seu lugar na divisão internacional do trabalho. Então, a teoria marxista da dependência vai dizer que, infelizmente, não tem outra coisa que fazer senão revolução. Tem que tomar o Estado, né? E tem que poder, com os trabalhadores e as trabalhadoras no poder, os movimentos sociais no poder, porque isso é uma coisa bem material, né? Quem vai cuidar da educação são os sindicatos professores, quem vai cuidar da saúde é o sindicato dos trabalhadores da saúde, os que consomem a saúde, né? Quem vai quem vai fazer política agrária são os trabalhadores rurais sem terra, quem vai fazer política urbana e urbanismo são os trabalhadores sem teto. Então, quando os movimentos sociais tomarem o Estado, a gente conseguiria ter desenvolvimento tecnológico, por exemplo, né? Um desenvolvimento interno. Outra alternativa, João, parecida com a da Coreia, por exemplo, é a gente ser subimperialista. Isso também dá, entendeu? Dá também para zoar o Paraguai, como o Brasil tentou fazer com o governo Lula, dá para zoar a Bolívia, dá para ganhar dinheiro em Angola, né? Como a Odebrecht estava fazendo. Então, assim, tem uma alternativa, porque pensa, esses países ricos, eles não são ricos sozinhos. Eles são ricos porque eles colonizam e são imperialistas com países pobres. Então, uma alternativa que não é revolucionária é a gente estar nesse lugar, entendeu? É a gente falar, não, a gente vai pegar a empresa brasileira e vai crescer em Angola. E vai crescer em Moçambique. Daí, pro mal da galera de Angola, né? Então, essa alternativa existe, né? De subimperialismo, de colonização. Os brasileiros, por exemplo, comprando terra... Comprando não, grilando terra no Paraguai. Né? E tratando mal os paraguaios. O trabalho análogo a escravo no Paraguai, quem faz é brasileiro, que compra terra no Paraguai. A Itaipu é uma política super imperialista, subimperialista, né? Do imperialismo no Brasil e no Paraguai. Então, a gente tem essa alternativa, né? Que o governo Lula tentou fazer. Essa expansão externa do governo Lula foi também subimperialismo. Né? A gente vai se sustentar aqui subindo em cima de quem está pior. Às custas do outro. Às custas do outro. Existe essa alternativa, né? Mas os revolucionários, os marxistas, não vão propor isso, né? Vão propor a tomada do Estado pelos movimentos sociais, a ruptura com a dependência tecnológica, com a transferência de capital, deixar de pagar a dívida pública, deixar de dar remessa de lucro, estatizar os setores da economia e as riquezas serem direcionadas não aos países ricos, que são os donos das empresas, mas de volta aos trabalhadores, né? Reverter as riquezas que foi o que os países que fizeram revoluções socialistas, em que pese a discussão de que ainda é socialismo, não é mais, né? Mas sem entrar nesse debate, a gente pensar hoje que Rússia e China, né, que são os grandes top de produção e
e competição internacional. São dois países que há 200 anos atrás eram miseráveis, eram colônias. Né? A China era colônia da Inglaterra. Camponeses, foi destruída. Né? A Rússia era um país agrário monárquico. Né? E as revoluções socialistas colocaram esses países na competição internacional. Né? Então, isso é uma alternativa de desenvolvimento. Né? Não estou defendendo que esses países ainda são socialistas, eu não acho que são, tá? Não acho que tem socialismo. São economias de mercado. Economia de mercado, mas houve uma revolução socialista. A China, quando veio para o Brasil, a primeira coisa foi requerer do governo brasileiro o reconhecimento da China como economia de mercado. Não é? Então, mas é um fato também, né, de que a Revolução Socialista foi a única coisa que retirou esses... E isso aconteceu com todos, né, os que fizeram revoluções socialistas. Né, um desenvolvimento tecnológico, uma distribuição de renda, todas as coisas. Então, vai ter essas divisões de quem defende o quê na superação aí da dependência, né? Mas eu me coloco aí junto com a teoria marxista da dependência, com a necessidade de uma revolução socialista no Brasil, para a gente acabar com o subdesenvolvimento. Perfeito. Professora Gabriela, queria te agradecer, então, sabe, pela disponibilidade de ter vindo hoje. Você ainda vai ter, sabe, eu vou te falar a sorte de reencontrar essa turma quando a turma for ter direito de trabalho, porque é muito boa, sabe, e a turma, da mesma forma, vai ter a sorte de ainda ter o contato com a professora Gabriela. Eu acho que ela antecipou aqui, turma, e trouxe, sabe, todos os aspectos, os pontos mesmo do pensamento marxista, especificamente no direito. A gente ainda vai ter mais uma aula para falar um pouquinho do marxismo, para depois ir se despedindo para tocar outras abordagens, turma, mas quando a gente for falar lá do pluralismo jurídico e trazer o texto do Boaventura de Souza Santos e tal, a gente vai perceber nesse texto, então, uma perspectiva pluralista, mas dentro de uma influência bastante forte do marxismo. Ele está pensando, Boaventura de Souza Santos, em um pluralismo jurídico dentro de uma sociedade capitalista avançada e desigual, e dentro de uma realidade lá da favela do Rio de Janeiro. Então, essas questões vão voltar ainda, turma, mas eu acho que foi fenomenal, professora Gabriela, porque, assim, deu para ter um panorama mesmo da essência, sabe, de uma síntese. Vamos pensar no pensamento marxista, né? Tese, antítese, síntese, de uma síntese do pensamento marxista, desse viés marxista e das questões que são colocadas pelo marxismo em relação ao direito, turma. A gente vai ter um seminário, Gabriela, do Thompson, sobre a lei negra, sabe, onde ele está também trazendo uma análise dessa lei sobre o marxismo. Quer dizer, a perspectiva radical, turma, vai estar atravessando todos os nossos debates a partir de agora, tá certo? Eu queria agradecer, então, te desejar boa noite, Gabriela. Desejar boa noite para a turma também, agradecer, sabe, a presença de vocês ficarem até esse horário. E semana que vem a gente não tem aula, vamos entrar na semana de provas, tá certo? Ou eu estou enganado? Ou a gente ainda tem aula, turma? Já é a semana de provas, né? Isso, então, daí, turma, vocês ficam aí para cumprir as atividades que foram propostas avaliativas, tá certo? Na próxima aula, então, depois vamos falar um pouquinho ainda da perspectiva marxista, tentando chamar a atenção para outros aspectos, para fazer uma síntese, turma, e aí vamos falar, então, do funcionalismo, a perspectiva mais moralista do direito do Durkheim. Não é? E que é uma perspectiva crítica, né, Gabi? Na medida em que ele vê o direito como expressão da consciência coletiva. Que consciência coletiva é essa, não é? O que ela está exprimindo? O que é a sociedade? Numa visão onde a sociedade não é atravessada por conflitos, por classes sociais, por valores discrepantes. A gente vai estar com uma preocupação bastante harmoniosa, turma, do direito, sabe? A perspectiva mais do consenso. Então, é uma perspectiva diferente dessa radical e vai ser um bom contraponto para a gente pensar na perspectiva radical. Beleza? Boa noite, então, para vocês e até breve. Até semana que vem, turma. Até a outra. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, Gabriela. Obrigado. Boa noite, bom final de semana.
Bom final de semana com vocês. Obrigado por ficar até agora. Bom final de semana, turma. Deixa eu parar aqui a gravação, né?